Projeto Memória dos Trabalhadores da Petrobras, depoimento de João Beniz Neto, entrevistado por José Santos, Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2003, realização Museu da Pessoa, entrevista 83. Então, boa tarde, seu João. Queria começar a entrevista perguntando seu nome completo, data e local de nascimento. Boa tarde. Meu nome é João Beniz Neto. Nasci 2 de 10 de 41 em Manaus, Amazonas. E o senhor viveu no Amazonas até que idade? Olha, eu saí de Manaus, eu nasci em 41, saí de Manaus em 64, mas durante esse período aí eu tive um período de seminarista, né? Seminário de São José. E um dia passeando pelo centro da cidade, após ter saído em consequência de um problema de vista, eu tive que passar 2 anos sem poder estudar, ler e tal, porque o problema foi muito sério. E passeando pelo centro da cidade, eu encontrei com um motorista da Petrobras e perguntou se eu não queria trabalhar na Petrobras. Interessante que eu nem conhecia o motorista, né? E estava chegando ali no Hotel Amazonas, ele tinha ido apanhar um passageiro lá, um estrangeiro lá. E perguntou e eu digo, vou. Só que naquela época não existia bermuda, era calça curta, né? E eu fui me apresentar de calça curta mesmo. Quando eu cheguei lá no escritório, o chefe de pessoal disse, olha, tudo bem, você pode vir, eu era baixinho ainda, também magrinho. Você pode começar a trabalhar amanhã, mas aí, quando chega em casa, diga para o seu pai ou para sua mãe para comprar uma calça comprida, porque trabalhar de calça curta aqui não pode. E saí à tarde para comprar uma calça comprida e uma camisa manga comprida também. Ele não exigia, mas a calça exigia. Né? E me apresentei no outro dia para trabalhar. Tinha 16 anos, mas era franzino, baixinho. E comecei como mensageiro da Petrobras. Mensageiro? Mensageira, em 1900 e... A minha data de admissão, de efetivação é 16 de fevereiro de 58. Mas eu comecei a trabalhar em novembro de 57 e houve um período de 3 meses que pagaram com recibo verde. Tenho a impressão que seria um probatório ali, né? Um período de estágio probatório para saber se continuava ou não. Quando foi 16 de fevereiro, me efetivaram. Mandaram fazer exame médico e... Só uma pausa. Então, senhor Benício, o senhor podia dizer então um quadro da sua trajetória dentro da Petrobras? Certo, eu comecei, como eu falei inicialmente, como mensageiro. Depois fui servente contínuo. Servente contínuo, fazia o meu serviço do mensageiro apenas com... Depois auxiliar de escritório, depois datilógrafo, depois ajudante administrativo, assistente administrativo. E foi a época que eu vim transferido e tal, e comecei na área de operações especiais, da perfuração aqui. Mas na área de operações especiais, mas encarregado da área de recursos humanos, na área de operações especiais. E estava trabalhando quando um dia me chamaram para assumir a chefia do encargos gerais. O setor que responde por todos as compras, tudo relacionado a serviços do departamento. Quando estava como encargos gerais, tinha o chefe da divisão de recursos humanos, chefe pessoal. E sempre quando o chefe de divisão de recursos humanos saía, ou ficava o chefe de pessoal respondendo por ele normalmente intercalava. Eu e o chefe de encargos gerais. Fiquei umas 2 ou 3 vezes como encargo. Já quando próximo a me aposentar, o superintendente me chamou lá no gabinete e perguntou se eu podia resolver um problema que estava havendo em Belém. Bom, depende, né? Senão, nós estamos precisando de um chefe de pessoal lá durante 4 meses. Isso daí foi em 1992, dezembro de 92. E bom, doutor, o problema é o seguinte, que agora em fevereiro eu estou com data de aposentadoria, 35 anos de Petrobras. Disse, não, mas é um negócio rápido, é coisa de 4 meses e você volta logo. Digo, olha que eu já conheço Petrobras, são 35 anos trabalhando aqui dentro. O negócio não é muito fácil, né? Eu sei que teve nego que saiu para passar 2 meses numa sonda e continuar trabalhando na sonda. Sei que foi transferido para São Luís do Maranhão para passar 1 ano e já está há 10. Então, 4 meses eu tenho minha aposentadoria. Não, você pode ficar tranquilo, que 4 meses eu mando lhe buscar.
E foi realmente o que aconteceu. Fiquei com o chefe de pessoal. Aí, quando completou 4 meses, no dia que completou 4 meses, ele mandou retornar e eu me aposentei dia 31 de maio de 93. Bem, senhor Benício, o senhor aí é um colecionador de histórias curiosas da Petrobras e eu queria que o senhor contasse algumas pra gente. Certo, eu queria primeiro contar como foi o início lá no Amazonas. Foi não. Nós tínhamos começado lá em 1954, em Nova Olinda do Norte. Inclusive nessa época eu era seminarista e houve a primeira missa de Nova Olinda do Norte. E eu fui o coroinha da primeira missa de Nova Olinda do Norte, como seminarista. E nem pensava em trabalhar na Petrobras. Quando eu vim a trabalhar em 57, né? Efetivado em 58. E era interessante, porque estava no início mesmo, por lá e tal. E nós tínhamos 19 sondas na área. E precisávamos de pessoal. Então a gente botava uma notícia no jornal. Precisamos de funcionários da Petrobras para trabalhar no campo e tal. Aí vinha aquele monte de gente, né? E tinha uma lancha saindo que nós chamávamos de Borra Preta, né? A Borra Preta vai sair meio-dia. Quem estiver aqui até meio-dia vai começar a trabalhar. Quem sobrar fica para outra turma. Então vinha, às vezes, 50, 60 pessoas e nós precisávamos de 30, 40. Do jeito que chegava, vinham com a mala e para a Borra Preta. Viajavam quando passavam lá, uns gostavam, outros não gostavam e tal. Aí os que não gostavam vinham embora no outro dia. E os que queriam aventurar continuava, né? Daí é que se mandava fazer exame médico e tal. Então esse daí foi o nosso início por lá pela Petrobras. E passando o tempo e tal, e não tínhamos na época, os recursos humanos era o assistente social, era tudo. E eu trabalhava junto com a turma de recursos humanos e o encarregado de apanhar alguém para ir para o hospital, para outros incidentes também nós atendíamos. E houve um caso interessante interessante pelo fato, né? Porque foi a morte do colega nosso, não tem nada de interessante. Mas foi justamente numa terça-feira de carnaval. Eu estou me preparando para ir para uma festa de carnaval e tal, com as minhas irmãs. Aí chega o motorista lá. Olha, o chefe mandou avisar que morreu o colega nosso e para você tratar do féretro dele. Pô, eu fiquei pensando comigo mesmo. Esse cara não tinha outro dia para morrer. Na véspera do carnaval. Pô, aí para adiantar, eu digo pro motorista, olha, vamos passar na Santa Casa logo, que eu tiro a medida do cara e levo lá para a Almineves. A Almineves era a casa funerária lá. E fomos, né? Só que para chegar da Santa Casa nesse Almineves, se você descer Eduardo Ribeiro, que é a avenida principal de Manaus, é coisa de 4, 5 minutos. Mas se não puder ir pelo Eduardo Ribeiro, você tem que dar uma volta muito grande. Aí eu dei a volta e tal, despachei o motorista, daqui para lá e tal. Peguei, conversei lá com o rapaz e tal, do Almineves, precisa de um caixão nessa medida aqui. E colocamos o caixão na cabeça do carregador lá, que trabalhava na casa. E subimos pelo Eduardo Ribeiro. Era época de carnaval e tinha a batalha de confete, que chamavam lá o carnaval na principal avenida, né? E o rapaz vinha com o caixão na cabeça, subindo e tal. Quando chegou na metade da avenida, chegou a polícia. Isso que brincadeira é essa? Isso não é uma maneira de brincar carnaval? Aí o cara disse, não, você vai preso. Não, meu companheiro, dá licença. Daí eu apresentei minha carteira da Petrobras. Digo, olha, eu sou funcionário da Petrobras. Esse caixão vai para cá, para Santa Casa, o hospital aqui perto. Nós colocávamos um funcionário que faleceu e tal. Desculpa e tal. E subimos. Quando chegou lá, que eu vamos colocar o rapaz dentro do caixão, não cabe, rapaz. Eu tinha tirado a medida errada, ficou pequeno. Então, quando botava os pés, a cabeça ficava do lado de fora. Se empurrasse a cabeça, e ele lá com perna, né, tudo. Aí, rapaz, fiquei em alto. Eu digo, e agora, o que é que nós vamos fazer? Eu disse pro cara, agora nós vamos ter que levar o caixão de volta. Ele disse, paciência, essa eu não faço.
Pô, mas como, rapaz? Nós temos que levar. Eu disse, não, pô, o cara que me prender na subida, se for na descida, eu tô certo, que eu tô certo que eu vou preso, né? Aí tive que colocar no carro e fazer a volta todo dia para voltar para o Minérios. Lá trocaram o caixão, nós tivemos que fazer a volta de novo, né? E aconteceu essa. E aí você foi essa brincar situação. o carnaval? Porque nada, não deu tempo de brincar o carnaval, porque agora a batalha de confete começava, vamos dizer, 4 horas e terminava às 8 da noite, né? E nesse período aí já foi minha batalha. O carnaval foi para Cucuia. Ô, seu Benício, e como é que é a história do Dr. Paixão? Ah, mas essa daí foi um auxiliar de escritório, rapaz novo ainda, foi admitido, e o doutor Paixão estava viajando. E quem era o Dr. Paixão? O doutor Paixão era o substituto do superintendente, o superintendente adjunto, né? E que era o doutor Carlos Acatuaçu Nunes, o superintendente. E a mesa do doutor Paixão estava livre. E a nossa sala não tinha muita divisão, a única divisão que tinha era do superintendente mesmo. Aí chegou o chefe de pessoal dizendo assim, olha, senta nessa carteira aí que não tem problema nenhum. O rapaz está viajando aí, quando é o tempo que nós vamos providenciar uma carteira para você. Rapaz, o doutor Paixão adiantou a viagem e chegou um dia antes e não tinha chegado a carteira do rapaz. Aí ele disse, por favor, você pode se levantar? Ele disse, quem é o senhor? Ele disse, eu sou o doutor Paixão. Eu disse, ah, pô, qualquer paixão me diverte. Aí foi que o chefe de pessoal chegou e disse assim, rapaz, esse daí é o adjunto do superintendente, aí eu substituto. Aí já viste a situação do Ventura, né? Nossa, que saia justa. Pô, foi interessante. E o seu Benito, tem uma também que eles fazem uma brincadeira de apresentar o senhor como superintendente? Ah, essa foi já eu transferido para cá, para o Rio de Janeiro. E trabalhei em Belém de 64 a 77. E era conhecido lá da turma, porque eu era o assistente lá do chefe da divisão de perfuração. E a turma toda me conhecia e eu preparava também negócio de Olimpíadas e tal. Mas eu não usava barba. E voltei, vim para cá do Rio e tal. Quando eu voltei, mas voltei com a barba, não é assim, rala não, estava cheia ainda. Né? Cerrado mesmo. Quando eu cheguei, daí o engenheiro Lobo, que era o chefe do CESEP 1, disse, vamos dar uma volta aqui, conhecer, rever o pessoal. E fomos na sala do engenheiro Deodato. Quando chegamos nessa época, tinha saído o superintendente de lá e estava esperando um substituto. E o Lobo de brincadeira disse assim, o Deodato, já conhece daqui? Disse, não conheço. Disse, não, isso daí vai ser o nosso novo superintendente. Rapaz, o Deodato puxou uma cadeira lá, uma poltrona, e sentei lá. Quando aí o Deodato levanta, desaparece da sala, daqui a pouco ele vem com café e água, né? Servindo nós dois e tal. Meu café, minha água e tal, fiquei ali. O Deodato apanhou de volta, foi deixado lá. Aí, quando voltou, cadê o Deodato? Por que esse tratamento agora? Ele disse, por quê? Esse é o tratamento que nós damos aqui a todo mundo e tal. Eu digo, não, pô, trabalhei aqui uma porção de tempo, você nunca me serviu um copo com água, agora você com essa gentileza de me servir café, me servir água e tal. Ele, pô, quem é você? Eu digo, pô, eu sou o Beni, rapaz, pô, puxa a saca, mas... Só porque eu vim para ser superintendente de Araque. E olha, tem uma aqui também que da máquina de calcular a diferença. Isso daí foi um outro Edmilson. Edmilson foi admitido também e eu digo assim, olha, vamos fazer o seguinte, pega o negócio do estoque do material, calcula tudo aí, vê o que é que está faltando para nós pedirmos e eu solicitava lá para o setor de material. Aí Edmilson começou a trabalhar e tal, e faltou alguma coisa, sobrou alguma coisa e tal. Ele disse, Benício, o negócio aqui está dando uma diferença aqui e tal. Eu digo, olha, faz o seguinte, calcula, vai dar um pulo lá com o Nereida e pede a máquina emprestada. A máquina de calcular a diferença. E ele não se ligou, não sabia o que era. E a distância era mais ou menos 2 quilômetros. Ele saiu, foi para lá.
Aí chegou lá no setor de transporte, chegou com o Nereide e perguntou, o Benício mandou pedir a máquina de calcular a diferença. O Nereide viu que era brincadeira, né? Eu sabia que ia levar tudo no... você quer a máquina de calcular a diferença para mais ou para menos? Ele disse, ele não falou, então dá um pulo lá. Dá um pulo de volta? Ele veio para os 2 quilômetros de volta, chegou aos faros e disse, o senhor Nereide mandou perguntar se é a máquina de calcular a diferença para mais ou para menos. Eu digo, pô, peraí. E, olha, dá para ficar o dia inteiro aqui ouvindo histórias, seu Benício. Eu queria finalizar o senhor contando a história do enfermeiro. Que aqui não tem censura, pode Essa não tem contar. censura, pode contar, não tem problema não. Era um enfermeiro que era gay. Esse enfermeiro, ele, quando a turma entrava, era admitido, então ele tinha que fazer o médico mandava fazer o exame médico e tal, e ele era o encarregado do raio-x. Aí o cara chegava e tal, e dizia, tire a roupa. Tira a roupa, nós vamos fazer um raio-x completo, tá? E tinha um aparelho um pouco mais alto, se o cara era mais baixinho assim e tal, ele colocava um banquinho, né? Pra poder ficar com o queixo em cima, o peito, porque o aparelho era antigo, não era daqueles que baixava. Aí ele chamava o cara para perto do aparelho, em vez dele colocar a pessoa, coloca pelo ombro, ajeitando e tal, ele puxava pelo membro do cara assim para chegar perto do aparelho. Então ele pegava assim e puxava o cara, não, tem que vir mais para cá. Aí é que ele ajeitava. E ele então, fazia festa? Eu fico pensando no constrangimento do cara sendo admitido e aquele cara, pô, era um marra, sabe? Ah, é? O bicho era Fortão? Forte, alto. Aí chegava ali, o pobre do rapaz ficava em situação difícil. Você lá de batinha. Não tinha batinha não, ele ficava à vontade mesmo. Ah, é? A turma disse que ficava à vontade mesmo. E, seu Benito, eu queria terminar, o senhor contando pra gente, o que o senhor está achando desse projeto, da história Deixa eu contar só mais uma claro. aqui. Deixa eu contar só mais uma. Do um rapaz que pegou uma facada. Lá para o norte. Lá para o norte nós chamamos terçado. Esse facão grande é terçado. Então numa briga lá numa sonda lá e tal, o caboclo lá enfiou um terçado no bucho lá do trabalhador. O enfermeiro lá botou tudo para dentro e tal, amarrou o cara e veio. Recebi a notícia em Manaus que ele estaria chegando pela Borra Preta, negócio de meio-dia, 1h. Saí, fui lá para o Armazém 20, que era onde tinha o porto das lanchas, e fiquei esperando. Providenciei ambulância e tal, e fomos para lá. Ao chegar, esperei um pouco, chegou o rapaz lá. Aí colocamos na maca e tal, e levamos para o hospital. Quando chegou no hospital, aí troca de maca, bota o cara na maca do hospital e saímos para deixá-lo lá no apartamento dele. Só que nessa ida, era o tempo que eu ainda era magrinho, franzino e tal, e fui ajudando enfermeiros, que empurrando a maca e tal, fomos para o elevador. Quando chegou no elevador, o elevador subiu e tal, e ficou desnivelado. A maca aqui e o piso embaixo, né? Não, ao contrário. Assim, eu tive que suspender. E o elevador era desse modelo antigo e o cara tinha que ficar segurando ali, não sei se era para frear, para travar, não sei o que era. E ele segurou lá e eu fui puxar a maca. Quando eu fui suspender a maca, eu não aguentei, né? Aí o rapaz disse, não, pô, faz o seguinte, segura aqui que eu vou tirar a maca. E quando ele foi tirar a maca, rapaz, ele também fez força, não conseguiu, eu disse, peraí que eu vou te ajudar. E larguei aqui. Quando eu larguei, aí o elevador baixou mais, aí o cara escorregou com tudo, rapaz. Saiu da maca, caiu e pá, pro chão. Pô, daí olha a nossa agonia para poder colocar o cara de novo de cima, né? Pô, daí o cara, além de tratar do corte que você ainda foi cheio de hematomas, ele gritava, você quer me matar? Você quer me matar? Essa aí foram boas histórias. algumas das histórias
aconteceram. Tem muitas outras também, mas... Então, seu Benício, olha, eu vou lhe agradecer a entrevista e nós vamos combinar uma outra vez, eu estou com o seu contato aí, da gente fazer uma outra rodada que eu quero ouvir mais histórias do senhor. Ah, tranquilo, tranquilo. Estou à disposição o dia que vocês precisarem. Vamos entrar em contato sim e queria lhe agradecer pela disponibilidade e pela entrevista. Tranquilo, tranquilo. Você sabe que aposentado, a não ser, no meu caso, que eu tenho o meu escritório, né? Que inclusive convidei um rapaz ali para trabalhar. Como é que chama? Soares Marinho. Do Recreio até Cabo Frio, só Ares Marinho. Mas é isso aí, qualquer coisa dispone. Muito obrigado então, seu Benício.